Luciano, baseado nesse assunto que a gente está debatendo, eu até quero te fazer uma pergunta que vai ficar até uma pulga atrás da nossa orelha. Na sua escola, na sua faculdade, quantos alunos pretos tem? Você enxerga meio a meio? E outro detalhe, quantos professores pretos você tem nessa faculdade? Olá pessoal, hoje a gente tem um convidado especial, Rodrigo Julião. A gente fala na realidade de forma carinhosa, Julião. Filho de Oxóssi, gente boa, um amigo querido, vai contribuir aqui com o trabalho dos alunos da Faculdade São Leopoldo Mandic, dos meus colegas, nesse tema que é o racismo estruturado e o acesso à saúde. Rodrigo Julião hoje vai bater um papo com a gente e contribuir com a nossa faculdade, com o nosso trabalho. Obrigado, Julião. Eu que agradeço pelo convite, Luciano. Eu sei que é um tema que é caro também para você. Muito sensível, né? Obrigadão por você estar aqui. Estou muito feliz pelo convite. Espero poder ajudá-lo aí com as minhas informações reais, porque eu tenho lugar de fala sobre esse assunto. Tá na pele, né, Julião? Tá aqui, não tem como sair. Nossa. Bom, eu vou começar com uma pergunta quente. Racismo existe ou é mimimi? O mimimi, eu acabo acreditando que seja as pessoas que não têm um lugar de fala para viver essa situação. De repente o cara branco, o cara que tem uma grana para viver bem, não vai sofrer absolutamente nada. Não pega ônibus? Nunca pega ônibus, nunca é confundido na rua com bandido, nunca é revistado no mercado. A abordagem policial é diferente. Totalmente diferente, sempre foi. É muito interessante saber que o homem preto, a mulher preta, eles sempre andam preocupados com o que o outro vai pensar dentro de uma loja conceituada, dentro de um mercado. Você andar com a mão na cintura ou mexendo na tua bolsa para as pessoas de fora, isso é um sinal de ameaça. Eu acredito que você já deve ter vivido isso, né, Julião? Você já é um cara já vivido e tal. Como que você lidou? Você doeu? Ou se não doer para você, será que dói para os seus pares? Eu fui perceber, Luciano, sobre o racismo, acho que eu tinha uns 14 para 15 anos, que eu comecei a perceber a diferença que as pessoas brancas olhavam para mim quando eu chegava no local. Dito isso, eu fui percebendo que eu tinha que mudar o meu comportamento para que ninguém achasse que eu fosse bandido. Porque se eu chegasse nos lugares, a maioria das pessoas achavam ou que eu ia roubar o local, ou que eu estava ali para fazer mal a alguém. Então eu fui aprendendo a me moldar diante dessa situação. O que eu procurava fazer? Eu procurava sempre andar bem vestido, sempre andar com o cabelo bem arrumado, uma roupinha de marca ou outra. Para quê? Para que de repente eles tirassem esse olhar de bandido sobre a minha pessoa. Entendi. Uma das ideias que a gente tem nesse trabalho, eu e meus colegas, é levar para a classe médica e para os estudantes um olhar diferenciado com a população preta. Né? Uma curiosidade que eu tenho hoje, o seu acesso à saúde é prioritariamente SUS ou você, por exemplo, tem um plano de saúde? Não, eu não tenho um plano de saúde. Eu tive plano de saúde na época que eu trabalhava em empresas e a empresa fornecia esse plano de saúde. Do tempo que eu passei a trabalhar por conta, eu já não tive mais. Eu sou um cara que acho que eu não vou no médico, deixa eu pensar, acho que eu tinha uns 20 anos a última vez que eu fui ao médico. Meus colegas vão achar que você está muito saudável por tanto tempo, mas tem que ir no médico. Tem que ir, mas cara, não tem como. Infelizmente, a vida que eu levo hoje em dia é complicado eu ter que ir atrás de algo, mesmo que seja público, sabe? Entendi. E é complicado. Eu vou tocar num tema, Julião. É como você mesmo falou, né? Você tem mais lugar de fala do que eu, né? Mas é uma curiosidade. Você, ao longo da sua vida, você presenciou alguma situação na sua família que te constrangeu, que doeu? Comigo mesmo já aconteceu, acho que foi uma única situação assim, mais meio que mascarada. Eu, na minha fase mais jovem,
Eu cuidava muito do meu corpo, fazia uma musculação e acabei arrumando oportunidade de trabalho no meio de moda, Sei. promoções. Fui fazer um teste. A agência que eu era da época me aceitou para o teste da marca X. Passei para o teste, fui fazer esse trabalho. Chegando no local do trabalho, o diretor dessa empresa, racista, quando olhou e viu que eu estava representando aquela marca, ele não aceitou. Aqui não. Não. Simplesmente ele falou: não, essa pessoa não pode representar a minha marca. Aí a própria agência no dia teve que me ligar: Rodrigo, você vai ter que ir para outro lugar, vamos arrumar uma outra vaga de outra marca para você. Dói, né? Cara, eu falei: ué, se a própria agência, a galera que estava trabalhando comigo, os modelos, pô, todo mundo super respeitador comigo. Só que o cara que era da marca tinha esse preconceito racial. Julião, você falou que já não vai ao médico há muito tempo e tal, e depois eu vou puxar a sua orelha nos bastidores aqui. A pergunta é, você acha que hoje esse preconceito, essa situação que a sociedade vive, que você vive e tal, você acha que a classe médica, agora eu estou falando do profissional Certo. médico, você acha que ele representa um pouco disso ou ele é capaz de tratar a população preta como trata a população branca? Eu creio o seguinte: existe médicos e médicos. Eu acho que vai encontrar as duas formas. O cara ali que de repente já dentro dele tem esse preconceito com pessoas pobres e pretas, e tem o cara que já está com uma mente mais aberta e humanizada do contexto da Terra, sabe? Entendi. Então, o racismo ele vai acontecer em todas as partes que você passar. E eu acho que vai variar de pessoa para pessoa e não o ambiente em si generalizado, sabe? Entendi. É algo intrínseco da pessoa, né? Seja de história, de educação e tal. Isso é passado, na minha opinião, de avô para o pai, do pai para o filho, do filho, sabe? Porque é muito tempo já que tudo isso passou e a galera não se conscientizar de que somos todos humanos. Eu acho que não faz sentido. Então é uma parada que cada familiar vai mantendo dentro de si e, na minha opinião, não vai acabar. Isso vai continuar. Por um bom tempo, né? Eterno. Enquanto houver humano, vai haver racismo. População preta, então, é invisível hoje. Está melhorando muito, não vou negar, mas de fato há essa diferença gigantesca de pessoa para pessoa. Eu percebo, eu vejo isso com olhares, eu vejo em situações, em reportagens. Ainda existe. Luciano, baseado nesse assunto que a gente está debatendo, eu até quero te fazer uma pergunta que vai ficar até uma pulga atrás da nossa orelha. Na sua escola, na sua faculdade, quantos alunos pretos tem? Você enxerga meio a meio? E outro detalhe, quantos professores pretos você tem nessa faculdade? A sua resposta já vai dizer tudo, meu amigo. A sua pergunta é uma pergunta que professor nenhum, que eu me lembre, nenhum, dos que eu tenho contato, né? E aluno, eu também não tenho nenhum na minha sala hoje. Não é 50%. Não é nem... não. Eu acho que hoje talvez não tenha nenhum. Meu Deus. Na T14B. Tô puxando aqui na memória. Acho que nenhum. E depois falam que o racismo não existe, o racismo estrutural não existe. Essa é a maior prova de que existe. Não faz sentido pessoas pretas não estarem junto de vocês num curso desse. Especialmente onde a população majoritariamente hoje é parda e preta, né? Exato, é incrível, é incrível. Você tocou num ponto bem delicado mesmo, é um dado que a galera ao ouvir isso aqui vai ficar pensando. Ô Luciano, agora eu vou te perguntar. E você, como um futuro doutor, um futuro médico, como que você está olhando para essa população? Você acha que dentro de você existe essa igualdade? Eu sendo atendido por você, um cara branco, loiro, que seja, para você é tudo igual? Já tá eu virando entrevistado, né, Julião? Não tem como. Não, mas é assim, eu não vou responder por mim, né? Vou responder de forma coletiva. Eu acho que hoje existe um trabalho muito forte da instituição
de fazer com que as pessoas olhem de forma diferente, tá? É claro que esse olhar de fora diferente, essa humanidade, essa igualdade que seria o sonho, isso é algo que vai levar um tempo para ser construído, até pela realidade de cada um, né? Sem dúvida. Mas eu acredito que hoje existe um trabalho muito forte pelos professores, pela instituição, de forma a gente equilibrar esse tratamento, que às vezes ele é até inconsciente mesmo, viu, Julião? Às vezes a gente erra no trato, não porque Sua filha estuda em colégio particular? Estuda. Quantas crianças pretas ela deve brincar lá no intervalo? Você fez um comentário engraçado. Até o mês passado, nenhuma. Ela já está lá há 3 anos, né? Olha isso. Aí essa semana ela chegou e falou: pai, chegou um menino lá, um menino preto. Finalmente, pai. Para você ver, né? Que, para quem não sabe também, o Julião é professor da minha filha de arte marcial. Julião, primeiro eu queria te agradecer. Eu acho que você trouxe a voz de quem vive, né? Você é um homem forte, sabe lidar com isso, mas a gente sabe que não é todo mundo que tem essa casca grossa. Sim. Né? Eu queria te agradecer profundamente por você ter vindo aqui. Eu, em nome dos meus colegas, em nome da Faculdade São Leopoldo Mandique, por contribuir com o nosso trabalho. Queria te dar a oportunidade, meu amigo, para você fazer uma mensagem para os médicos, para os alunos de medicina e especificamente para os médicos e alunos de medicina e para a sociedade, como olhar o futuro para a comunidade preta. Okay. A palavra é sua. Obrigado. Então, Luciano, a mensagem que eu deixo para a galera é a seguinte: vamos olhar mais o lado humano dessa terra, o lado da dor, o lado da família, o lado do filho, porque a pessoa que está sofrendo ali essa discriminação, cara, é uma dor que, meu Deus do céu, não é só a pessoa que está sofrendo ali instantaneamente pega, o pai, o avô pega, porque é horrível você chegar num lugar e pessoas virarem as costas ou de repente te tratar... Ou limpar a mão, né? Cara, deu a mão, limpa... Que loucura! Então eu acho que a gente deve ter um olhar mais humano para o próximo e saber que somos todos humanos, vamos todos para o mesmo lugar no final. A cor do sangue é igual, né? Exatamente, Luciano. Obrigado, querido. Estamos juntos.